Capítulo 348, O Retorno de Lindó. Tradução, Jingle Revisão, Hazel. Conforme ela via a aura de Lin Feng se tornar de repente enfurecida, o belo rosto de Qingtan mudou levemente enquanto sua voz gélida soou: você planeja quebrar as regras. De acordo com as regras, quaisquer pílulas ou objetos externos que amplificassem o poder de uma pessoa estavam banidos da reunião do clã e que era preciso confiar na própria força em cada batalha. As ações de Lin Feng estavam realmente quebrando as regras. Não é se você é a única que viu isso. Após ouvir isso, Lin Feng riu maliciosamente. Logo depois, ele lançou um olhar para o juiz de meia-idade ao lado. A expressão do juiz flutuou por um momento antes de lentamente dar 2 passos para trás. Apesar das ações de Lin Feng fossem contra as regras, ele a tinha feito excepcionalmente rápido. Exceto por ele e Qingtan, quem o tinha visto engolir a pílula, todos os outros eram incapazes de ver nada claramente devido ao ângulo deles. Lin Feng tinha algum status no clã Lin, ainda mais que até mesmo ele tinha uma certa relação com Lin Langtian. Por isso fez com que o juiz não se atrevesse a ofender ele, assim escolhendo fechar um olho no final. Quando ela viu suas ações, fúria passou pelos lindos olhos de Qingtan. Esses membros do clã eram de fato grandes valentões sem limites. Lin Qingtan, não existem wreckers entre eu e você. Se você deseja culpar alguém, culpe aquele lixo, Lindó, do seu ramo familiar da cidade Yan. Para realmente se atrever a ofender o grande irmão Lin Langtian. Ele deveria dar uma olhada para si mesmo, lixo como ele se atrevendo a lutar com o grande irmão Lin Langtian, realmente tolo e imprudente. Lin Feng se levantou lentamente, sua mão se fechando enquanto traços de um fraco chi frio negro eram forçados para fora de dentro do seu corpo, enquanto ele encarava Qingtan e zombava. Você está cortejando a morte. Quando ela ouviu Lin Feng insultando Lindó, uma intenção assassina fria como o gelo imediatamente brilhou através dos lindos olhos de Qingtan. Ela não era mais aquela garotinha que precisava da proteção de Lindó para tudo. Minha força pode atingir temporariamente o meio passo para a manifestação, apesar das repercussões fará com que eu fique de cama por meio ano, contanto que eu consiga completar a tarefa do grande irmão Lin Langtian. Os benefícios que eu irei obter serão incontáveis vezes maiores que as perdas. Lin Feng riu enquanto pequenas manchas vermelho e escarlate pontilhavam seus olhos. Evidentemente, ele estava usando o poder da pílula para espremer forçosamente para fora toda a energia em seu corpo. Admita a derrota, uma moça tão linda, eu estou realmente um pouco indisposto a machucar você. Os olhos de Lin Feng eram um tanto luxurioso enquanto eles varriam todo o corpo fino e requintado de Qingtan. O rosto de Qingtan era frio como o gelo enquanto suas pupilas silenciosamente encaravam Lin Feng. Sem falar, sua mão de lírio branco girou levemente enquanto um fraco poder Yuan com o gélido gelo negro repentinamente jorrou de seu corpo. Esse poder Yuan com o Yin frio eram como pitons negras dançando enquanto contornavam ao redor do corpo de Qingtan. Enquanto giravam, elas emitiam ondas de um poder Yuan assustador. Palma do céu congelante da derradeira geada. O fraco poder Yuan com o Yin frio negro gritou. A palma de Qingtan se impulsionou furiosamente para fora, fazendo o vigoroso poder Yuan jorrar na sua direção, se transformando diretamente em um gigantesco dragão de gelo que tinha várias dezenas de metros. Com um uivo de tremer o céu, ele trouxe consigo um chi frio gélido de cortar os ossos enquanto ele seguia na direção de Lin Feng. Rachar. Camadas de gelo começaram a se formar por onde quer que o gigantesco dragão de gelo passasse, enquanto uma formidável aura fria se espalhava. Eu disse anteriormente, o meu eu atual já é capaz de rivalizar com um praticante a meio passo da manifestação.
como você poderia lutar comigo? Lin Feng olhou de cima para o dragão de gelo e estava vindo enquanto zombaria passava pelos seus olhos. Sua mão repentinamente movimentou executando uma mão gigante de poder Yuan que tomou forma no centro da sua palma e agarrou firmemente o dragão de gelo. Exploda! A mão de poder Yuan de repente agarrou, fazendo com que o dragão de gelo, formado pelo poder Yuan com o yin frio de Qingtan, instantaneamente explodisse em uma névoa fria. O atual Lin Feng era como um deus da guerra, cada aceno dele estava repleto de um poder extremamente esmagador. Essa cena atraiu muitos olhares estranhos, e diversas pessoas estavam supondo-o porque a força de Lin Feng subira repentinamente. Entre eles, alguns eram capazes de encaixar as pistas, mas ninguém dizia nada. Afinal, comparado com Lin Feng, alguns status de membros dos ramos da família eram muito baixos e não valia a pena para eles falarem e ofenderem aqueles do clã principal. Em alguns assentos de ouro em frente à arena de batalhas, uma jovem figura estava sentada. Ele era a pessoa mais jovem lá, mas as pessoas ao redor não estavam nem um pouco insatisfeitas com o fato de ele podia se sentar ali. Porque ele era Lin Langtian, o mais deslumbrante filho do paraíso no atual clã Lin. Nesse momento, Lin Langtian lançou um olhar sem entusiasmo para a arena que Lin Feng estava. Após Lin Feng consumir a pílula que ele havia dado, Lin Langtian sabia que a luta já tinha acabado. Os 3 participantes do ramo da família da cidade Yan foram eliminados no primeiro round. Isso sem dúvidas iria fazer com que eles se tornassem o ramo de família mais humilhado e inúteis nesta reunião do clã. Lin Langtian segurava gentilmente a xícara de chá na sua frente enquanto os cantos de sua boca se levantavam de uma forma sinistra. Lin Do, um membro de um ramo de família pequeno e insignificante, futilmente ousou desafiá-lo. Era provável que ele não tinha a coragem para aparecer hoje. Veneno frio cruder de ossos. Quando o dragão de gelo explodiu, um gemido gentil soou da boca de Qingtan quando ela deu um pequeno passo para trás. Logo depois, seu selo de mãos mais uma vez mudaram quando a névoa fria da explosão correu na direção de Lin Feng mais uma vez. Além do mais, a névoa visou os buracos dos poros por todo o seu corpo. Movimentos inúteis. Contudo, Lin Feng meramente desdenhou e balançou sua cabeça para a valente resistência de Qingtan. Seu pé bateu no chão quando um violento furacão de poder Yuan varreu, dispersando forçosamente o chi frio que estava surgindo ao redor dele. A situação na arena tinha praticamente se invertido em um instante. O originalmente perdendo Lin Feng tinha rapidamente se virado à maré e ganhou uma vantagem absoluta. Como isso é possível? Como pode a aura de Lin Feng de repente se tornar muito mais forte? Lin Ma rangeu os dentes, ficou pálido conforme assistia à súbita inversão na arena. Lin Feng deve ter usado algum método para aumentar seu poder. O rosto de Lin Xiao também estava um pouco feio. Se Qingtan perdesse, eles se tornariam o primeiro ramo de família a ser totalmente derrotado nesta reunião do clã. Papai, e agora? Lin Ken também tinha uma expressão ansiosa quando ele perguntou. Lin Zentian lentamente balançou a cabeça, seu velho rosto parecia muito mais velho neste momento. Sua voz estava um pouco rouca quando ele respondeu: alguém está deliberadamente nos importunando, não há nada que possamos fazer. Agora ele já estava completamente certo que alguém tinha arranjado isso. Ou então, não era possível que o trio de Qingtan enfrentasse adversários tão problemáticos no primeiro round. Além do mais, esses oponentes eram todos do clã principal. Após ouvir isso, Lin Xiao e o resto ficaram em silêncio enquanto raiva fervia em seus olhos. Eles colocaram Deus sabe quantos anos de esforço para a reunião do clã desta vez. Será que eles ainda vão falhar dessa vez?
Se isso é tudo que você tem, a disputa de hoje terminará com a minha vitória. Sob a atenção de numerosos olhares, Lin Feng olhou para baixo sobre Qingtan e riu fracamente. Ele não tinha mais planos para arrastar isso, pois seu estado atual não podia ser mantido por muito tempo. Se qualquer mudança ocorrer devido a ele se arrastar com isso, definitivamente atrairia a fúria de Lin Langtian, coisa que Lin Feng era bastante aterrorizado. Tendo feito essa decisão em seu coração, um olhar frio brilhou nos olhos de Lin Feng. Logo depois, sua mão se fechou quando um poder Yuan formidável e enfurecido assobiou de seu corpo. Esse poder Yuan se reuniu na frente de Lin Feng, mais uma vez se transformando em um elefante dracônico em um piscar de olhos. Contudo, desta vez, o tamanho do elefante dracônico tinha crescido várias vezes, e seu corpo estava cada vez mais concentrado e sólido. Evidentemente, seu poder estava longe de quando foi exibido anteriormente. Punho suzerano do elefante dracônico. O elefante dracônico tomou forma conforme Lin Feng rugia. Quando seu punho voou, o ar acima da arena explodiu instantaneamente. A explosão no ar deixou buraco após buraco na arena abaixo. Em frente a um ataque feroz de Lin Feng sem igual, Qingtan levemente mordiu seus lábios vermelhos. Suas esbeltas mãos de lírio branco murando quando um círculo de poder Yuan com um fraco e frio negro flui para fora, se condensando em uma lótus de gelo florescendo gradualmente acima dela. Estrondo. O punho do elefante dracônico colossal desceu, batendo impiedosamente na lótus de gelo, mas dessa vez, a lótus de gelo não conseguiu o efeito que tinha tido antes e, em vez disso, começou a desmoronar sob a força formidável. Quebre! No meio do ar, Lin Feng gritou friamente quando a lótus de gelo imediatamente explodiu, se transformando em uma névoa fria que se afastou. Ag! Quando a lótus de gelo quebrou, um gemido suave saiu da boca de Qingtan, mas ela ainda teimosamente se manteve no lugar, relutante em se retirar. Desde que você não vai admitir a derrota, não me culpe por eu ser maldoso. Após ver a teimosia de Qingtan, os olhos de Lin Feng se tornaram frios quando o punho do elefante dracônico bateu mais uma vez. Desta vez, ele atingiu viciosamente contra a elegante figura de Qingtan. Irmão mais velho Lindó, você ainda não vai aparecer. Conforme Qingtan via a formidável força do punho vindo, ela não se moveu imediatamente para se defender. Ao invés disso, gentilmente levantou sua pequena cabeça, olhando para o céu quando sua voz cativante soou. Lindó. Ramf, mesmo se ele realmente estiver aqui, eu tenho medo de que ele não tenha bolas para aparecer. Lin Feng zombou. Contudo, logo que a voz dele saiu, uma risada profunda como um trovão ressoou de longe, trazendo com si ondulações de poder Yuan que tremiam os céus e uma aura tirânica, aparecendo no céu sobre a arena de batalha, em um piscar de olhos sob incontáveis olhares. Haha, não se preocupe. Comigo, Lindó, aqui, ninguém poderá te machucar. O poder Yuan que preenchia o céu bradou, em seguida, uma estrela cadente caiu. Incontáveis pessoas assistiam quando uma figura jovem apareceu na arena como um fantasma. Dungir. No instante que aquela figura apareceu, uma feroz satisfação surgiu nos olhos de Lin Zentian, Lin Xiao e dos outros, enquanto seus corpos tremiam com a emoção. A pessoa que eles tinham esperado finalmente chegou.